Antes de qualquer coisa, em primeiro lugar, você tem que colocar isso que eu vou dizer nesse vídeo de hoje. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu peço que, se caso você não seja inscrito nesse canal, se inscreva agora, dê um like e acione o sininho das notificações. Dessa forma, você não vai perder nenhum dos conteúdos que nós temos postado nesse canal. Então é isso aí, pessoal. A prevenção é o melhor remédio. A principal coisa na vida que você tem que se preocupar é com a sua saúde e com a saúde da sua família. E nada melhor para você evitar de ficar doente é você procurar ter uma vida saudável, você prevenir as doenças. E assim, uma coisa muito boa, uma coisa muito importante para que você previna ficar doente, para que você se torne e que você permaneça uma pessoa saudável, é você ter uma vida saudável, é você praticar exercícios regularmente, é você comer coisas boas, né? Beber muita água, né? Caso você goste de bebidas alcoólicas, pode consumir, mas com moderação, né? Com os amigos ali, de forma que você não cometa excessos. Fazendo isso, você vai estar prevenindo que você fique doente. Você vai estar prevenindo que você obtenha, por exemplo, uma obesidade, um excesso de peso, né? Fazendo com que essa questão do excesso de peso ocasione, por exemplo, altas taxas de colesterol ruim no seu corpo, né? Problemas no coração, diabetes e outras infinidades de doenças que a falta de cuidado pessoal, a falta de cuidado com a sua saúde, a falta de cuidado com o seu próprio corpo pode ocasionar. Então essa é a primeira coisa que eu aconselho vocês, é prevenir de ficar doente, né? Até porque caso você fique doente, como eu já falei em outros vídeos aqui nesse canal, caso você não tenha assistido, você pode procurar. Você tem que estar prevenindo, porque caso você adoeça, você vai ter gastos extras, você vai ter que utilizar de recursos da sua reserva de emergência, ou até mesmo você vai ter que utilizar de recursos que possam fazer falta no seu orçamento, que possa fazer com que você se endivide, que possa fazer com que você descontrole e te distancie cada vez mais da sua estabilidade financeira familiar. Então você deve cuidar de forma regular da sua saúde. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, eu estou com 43 anos, mas eu confesso para vocês que nem sempre eu fui uma pessoa praticante de esporte. Eu confesso para vocês que no começo eu era uma pessoa completamente sedentária, principalmente quando eu comecei a trabalhar, né, quando eu comecei a cuidar da minha vida profissional, eu era muito focado, eu era excessivamente focado no meu trabalho, na minha profissão. E para mim, cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo, né, prevenir as minhas doenças, praticar exercícios físicos, era uma coisa assim supérflua no meu caso. Então, na minha forma de pensar naquela época. Então, por muitos e muitos anos, eu era uma pessoa sedentária, eu não praticava esporte nenhum. Apesar, pessoal, que assim, eu tenho um pensamento, eu tenho uma certeza dentro de mim que quando eu era criança, eu sofri um trauma relacionado à prática de esporte. Quando eu comecei a estudar, eu era uma pessoa, quer dizer, sou até hoje uma pessoa de baixa estatura. Mas quando eu comecei a estudar, eu era o mais jovem da minha sala. Então, além de eu ser uma pessoa pequena, sempre fui uma pessoa pequena em relação à estatura, eu ainda era mais jovem. Então, de forma que quando os meus colegas iam formar os times ou os grupos para poder praticar esporte, que seja uma queimada, que era uma brincadeira naquela época, que a gente tinha que correr, né? Ou até mesmo jogar futebol ou jogar vôlei, eu sempre era o último a ser escolhido, né? Eles achavam que por eu ser menor, por eu ser mais fraco, eu seria um peso morto, ou seria até mesmo prejudicial para o meu time, fazendo com que o meu time possa perder. Então, assim, dificilmente eles me escolhiam para jogar com eles, dificilmente eles me colocavam no time deles por espontânea vontade. Eu poderia até entrar no time, mas se eu fosse o último, se eu fosse a última escolha que eles pudessem escolher.
Então isso na época, nessa época que eu era criança, não tinha esse termo que existe, que é muito famoso hoje, que é o bullying, né? Mas assim, naquela época eu já sofria esse tipo de atentado, né? Que é o bullying. Mas assim, não adiantava eu chegar em casa e reclamar, porque meus pais, até pela simplicidade, não iam entender o que estava acontecendo comigo. Então isso aí fez com que eu, por um período, eu me chateasse, eu me desgostasse em tudo que se tratava a esporte. Então eu não gostava. Para falar a verdade, hoje, aos meus 43 anos, eu nunca joguei futebol. Eu não gosto de jogar de futebol. Eu nem assisto futebol. Quer dizer, é uma coisa muito incomum, principalmente para mim que sou homem, né? Enquanto meus colegas estão ali comentando a respeito de futebol, eu não falo nada a respeito porque eu não entendo. Né? Para não ficar muito atrás, desde criança eu falo que eu sou flamenguista, que eu torço pro Flamengo. Mas se me perguntar o nome de um jogador do Flamengo, eu não vou saber dizer, porque eu não acompanho os jogos do Flamengo e também não acompanho os jogos de nenhum outro time. Para falar a verdade, até quando temos seleção da Copa do Mundo, dificilmente eu assisto um jogo. Né? Eu vou assistir aquele jogo só se caso o Brasil, caso o nosso país chegar na final, eu possa assistir um ou outro jogo. Mas isso para mim nunca foi e não é uma prioridade. Então eu sempre tive essa dificuldade de assimilar e de aceitar o esporte na minha vida. Foi quando eu completei mais ou menos 30 anos, foi quando eu comecei a me preocupar com isso. Nessa época eu já estava mais ou menos razoavelmente estabilizado de forma financeira, de forma profissional, foi aonde eu comecei a preocupar com a minha saúde, porque aos 30 anos eu continuava sendo um homem que se sentia fisicamente fraco. Eu não tinha força física dos colegas, das pessoas da mesma idade, da idade que eu tinha até os meus 30 anos. Então chegou um momento que eu pensei, né, não, tá na hora de eu começar a me exercitar, tá na hora de eu começar a fortalecer. Foi aonde eu comecei a praticar esportes. Então assim, eu comecei testando, né, será o que eu gosto? Né? Futebol eu sei que eu não vou nem tentar, porque eu não gosto. Né? Então, eu nem tentei jogar futebol. Inclusive, uma história que eu esqueci de contar para vocês, quando eu era criança, quando eu era jovem, eu cheguei a comprar uma bola, uma rede de vôlei, para ver se com isso, eu sendo dona da bola e o dono da rede, os meus colegas aceitassem eu jogar no time deles. Né? A princípio funcionou, né? Eu chegava lá com a bola e com a rede, né? No primeiro time eu era escolhido para jogar, caso contrário não haveria jogo. Mas a partir do momento que meu time perdesse pela primeira vez, dificilmente eles me escolhiam para jogar novamente, mesmo eu sendo o dono da bola e da rede. Então foi por isso, um dos motivos, né? Esse trauma de infância que fez com que eu demorasse mais para estar gostando de praticar esporte. Então, como eu estava falando, nos meus 30 anos eu comecei a parar para pensar e escolher uma atividade, porque eu estava vendo a necessidade, o meu corpo estava pedindo para que eu agitasse, para que eu fortalecesse, para que eu exercitasse. Caso contrário, a minha saúde ia começar a ficar deteriorada. Eu sempre, desde criança, fui uma pessoa magra, mas aos meus 30 anos eu comecei a ganhar peso. Então foi aí que eu me preocupei. Então eu fiz uma série de testes, eu comecei praticando artes marciais, né? Eu comecei a treinar judô, treinei um tempo de judô, inclusive gostei, mas não durou muito tempo devido à questão de horário, eu acabei desistindo das aulas de judô. Depois eu comecei a treinar jiu-jitsu da mesma forma, fiquei um tempo e acabei o meu professor mudando de cidade e eu acabei me afastando dos treinos de jiu-jitsu. Depois do treino de jiu-jitsu, eu comecei a treinar musculação, né? Então eu entrei numa academia e comecei a treinar musculação de forma regular. Então assim, parecia que finalmente eu encontrei uma coisa que eu gostasse, né? Que seria musculação. E foi assim, e assim foi. Musculação foi uma modalidade esportiva, uma modalidade de treino que eu me identifiquei muito, né? Eu comecei a treinar, eu comecei a ver a minha força mudar, a minha energia ficar diferente, né? Então assim, eu gostei muito desse resultado, né, que foi entregue para mim depois de pouco tempo, depois de um período ali de uns 6 meses, eu já notei essas mudanças no meu corpo, eu já notei essa energia, essa força aumentando no meu corpo, e isso eu achei muito interessante. Nesse meio tempo eu também comecei a treinar, pedalar,
né? Fazer passeios de longas distâncias de bicicleta, né? Eu fiquei um grande período também treinando, fazia musculação, pedalava, né? Eu achava muito interessante, que era uma forma de eu distrair, de eu interagir com um grupo, né? Que praticava o mesmo esporte, e eu achei muito legal, né? Até um certo dia aconteceu um acidente, eu acabei caindo da bicicleta, eu acabei me machucando bastante, quebrei a clavícula, quebrei uns ossos da costela, né? A sorte é que eu estava com equipamento de segurança, senão eu poderia ter até chegado a morrer. Então, graças a Deus, não aconteceu o pior, mas eu tive que ficar um tempo me recuperando, né? Um tempo para poder sarar as feridas, né? Que é a questão dos ossos, a restituir essa questão, a questão óssea. Foi com que, depois que eu estava recuperado, eu cheguei a voltar a pedalar por mais um tempo, mas assim, foi uma coisa que eu acabei também deixando de lado, né? Mas a musculação eu continuei constante, né? Eu continuei frequentemente treinando musculação e treino essa musculação até hoje. Depois de ter largado, deixado de lado a bicicleta, deixado de lado o pedal de longa distância, eu comecei a associar, a somar com a minha musculação os treinos de corrida. Então, assim, eu gostei bastante também de treinar corrida, né, participar dos grupos de corrida, né, eu comecei a participar de torneios, né, como amador, é claro, em outras cidades. Eu comecei correndo 3 km, 4 km, 5 km, a partir do momento que eu ia treinando, a partir do momento que eu ia adquirindo mais resistência física, eu ia aumentando essa distância. Então, eu participava de torneios de 10 km, cheguei a participar e cheguei a treinar e participar de alguns torneios de 21 km, que significa meia maratona. Então, foi o limite que eu cheguei em corridas, né? Foi meia maratona. Inclusive, participei de vários torneios famosos, inclusive a meia maratona internacional do Rio de Janeiro, participei também da meia maratona de Floripa, participei também da volta da Pampulha, de uma série de outros torneios em Brasília, e gostei muito de corrida. E assim, eu estou treinando até hoje a corrida juntamente com a musculação. Agora eu estou correndo, mas eu estou correndo a distâncias menores, no máximo 10 km, porque eu encontrei um volume, uma distância de corrida que seja suficiente para que eu possa exercitar o meu corpo, manter a minha vida saudável, sem me desgastar muito, porque depois, a partir de 10 km, para mim, no meu caso, eu sentia que ocorria um desgaste muito grande. Então 10 km para mim foi o número que eu achei suficiente para que eu possa correr, me divertir, praticar esporte, e estar cuidando da minha saúde. Então isso que eu trago, esse conselho que eu trago para vocês é muito importante. Pratique, cuide da sua saúde, previna as doenças, coma melhor, como o melhor possível, né? Pratique esporte regularmente. Dessa forma você vai estar tendo a sua vida tranquila e evitando uma série de transtornos e doenças. Quando você já tiver com a sua vida de treinos e alimentação já sob controle, né, ou até mesmo antes, você tem que verificar se sua saúde mental também está em dia. Né? Não adianta nada você treinar, quer dizer, adianta muito pouco você treinar somente o seu físico e se não treinar também o seu cérebro. Então é importante também que você se preocupe em estar treinando o seu cérebro, fazendo o seu cérebro estar sempre em atividade, porque sabemos que com o tempo a gente pode adquirir doenças relacionadas também ao cérebro, por exemplo, o mal de Alzheimer, né, que é aquele que você perde parte da memória. Então você tem que estar mantendo o seu cérebro sempre em exercício para que você evite também doenças relacionadas ao cérebro. E uma forma de você estar evitando isso aí, e uma forma de você estar evitando essas doenças relacionadas ao cérebro é você estar exercitando ele em forma de, por exemplo, hábito da leitura. Né? Então, é muito importante que você adquira esse hábito da leitura. Você tirando um tempinho por dia, não precisa ser muito, pode ser ali 30, né, no máximo 40 minutos, o tempo que você tiver disponível, um pouco por dia, para você fazer uma leitura, né? Fazer uma leitura daquele assunto que você mais gosta, né? Ler aquele livro que você acha mais interessante, nem que seja ali um capítulo por dia, né? Para que você não leia por obrigação, mas leia por
prazer, né? Você fazendo isso, você está exercitando o seu cérebro, você vai estar adquirindo cada vez mais informações, você vai estar melhorando a sua leitura, você vai estar melhorando o seu vocabulário, você vai estar aprendendo cada dia uma coisa nova. Isso é muito importante para você. Além de você estar cuidando da sua saúde mental, você vai estar adquirindo cada vez mais maiores conhecimentos para a sua vida. Então é muito importante você criar esse hábito da leitura. Eu de um certo tempo para cá, de alguns anos para cá, eu tenho feito isso, né? Eu tenho tirado um momentinho, né? Uns minutos todos os dias para poder estar fazendo uma leitura, né? Daquele assunto que eu mais gosto de fazer, aquele assunto que eu mais gosto de ler e de entender. Então isso tem ajudado muito para a minha memória, né, devido ao estresse da minha juventude. Algumas vezes eu sinto que a minha memória já não está tão boa quanto era antigamente, e depois que eu comecei a ter esse hábito de leitura, eu tenho notado que ela tem melhorado muito, né? Aquela mania, aquele esquecimento que eu sempre tive de coisas, memórias, inclusive memórias curtas, tem melhorado muito depois que eu depois que eu comecei a exercitar meu cérebro com o hábito da leitura. Uma outra forma de você exercitar o seu cérebro e ainda ter muita vantagem em relação a isso é aprender uma coisa nova. É você fazer um curso, por exemplo, um curso profissionalizante. Né? Mesmo depois que você já adquiriu uma certa idade, como no meu caso, eu sempre procuro aprender uma coisa nova. Né? Alguns anos atrás eu entrei no curso de inglês, né? E fiz o curso de inglês completo. Para mim, inglês é uma língua muito difícil, até porque foi muitos anos da minha vida que eu falava somente uma língua, que é a minha língua nativa. Então aprender um novo idioma para mim foi muito difícil. Eu estudei mais de 10 anos para poder eu conseguir aprender a falar inglês. Confesso que até hoje eu não sou 100% fluente, né? Até porque para a pessoa se tornar 100% fluente, ele precisa estar morando no local, convivendo com os nativos, né, por um certo período. Mas assim, eu demorei, mas eu consegui. Hoje eu entendo bastante a língua inglesa, eu leio livros em inglês, por exemplo, né, eu consigo me comunicar estando fora, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país que fale inglês. Então assim, hoje eu já não tenho dificuldade em comunicar com a língua inglesa. Isso foi muito bom, foi uma nova opção, uma nova habilidade que eu adquiri, foi fazer esse curso com que eu adquiri uma nova habilidade, que é falar uma nova língua. Então você pode estar fazendo isso, você pode estar estudando uma nova língua, ou você até mesmo entrando num curso profissionalizante que vai te dar uma nova profissão, que vai te dar uma nova habilidade. Você fazendo um curso profissionalizante, você pode utilizar o resultado desse curso para, por exemplo, adquirir uma nova fonte de renda. Se você já trabalha, né, já tem ali seu emprego fixo, por que não aprender a fazer uma coisa diferente? Por que não aprender a fazer uma coisa nova e com isso você ter uma segunda opção de fazer algo que possa te dar uma rentabilidade, que possa ajudar a sua família, que pode acelerar o processo da sua estabilidade financeira familiar. Você vai estar fazendo isso, você vai estar tendo essa probabilidade, essa possibilidade, e ainda vai estar exercitando o seu cérebro, ainda vai estar cuidando da sua saúde cerebral. Então isso é muito importante, você vai estar matando vários coelhos com uma cajadada só. Então é isso aí, pessoal, e assim, você deve fazer tudo isso na sua vida, né? Cuidar da sua saúde de forma preventiva, né? Claro que você pode fazer isso sem ser chato, sem ser antissocial, né? Sem perder a cervejinha com seus amigos, caso você goste, né? Mas você fazer tudo isso de forma moderada, né? Evitar coisas que sejam prejudicial à sua saúde, por exemplo, caso você tenha o hábito de fumar, você deve evitar essas coisas, porque isso pode mais cedo ou mais tarde trazer prejuízo para a sua vida. Depois que você adquiriu esse bom hábito, o que você tem que fazer? Você tem que transmitir isso para a sua família. Você tem que transmitir isso para os outros membros da sua família, né? Não adianta nada você ser saudável, mas sua mulher, seus filhos ter hábitos que não são saudáveis, né? Que você vai permanecer sadio, mas a sua família vai ter a possibilidade de ter uma doença, né, por causa dos maus hábitos. Então, você adquirindo esses bons hábitos, é importante que você incentive os seus filhos, incentive a sua esposa para te acompanhar nesse processo
de bons hábitos. Dessa forma, a sua família toda vai estar tranquila, a sua família toda vai estar com a saúde em dia, né? Então isso é muito importante, isso vai evitar que você precise contrair despesas extras, despesas de emergências para cuidar da sua saúde por falta de prevenção, por falta de um cuidado no passado, um cuidado anterior, que se tivesse acontecido, você não estaria doente no presente. Então vamos evitar isso aí, entendeu? E é isso que eu trouxe para vocês aí hoje. Eu espero que você tenha gostado, né, desse conteúdo que a gente trouxe. A gente tem buscado cada vez mais postar novos conteúdos de interesse em prol de você atingir, em prol de você adquirir a sua estabilidade financeira familiar. Eu convido você a acompanhar o nosso canal, acompanhar os nossos conteúdos, se inscrever nesse canal caso você não tenha inscrito, acionar o sino das notificações, dessa forma você é avisado em primeira mão cada vez que a gente postar um novo conteúdo, que está muito rico. Eu e minha esposa temos nos esforçado bastante para transmitir a nossa experiência de vida, né, para que vocês possam aproveitar a parte dos acertos, evitar a parte dos erros e com isso você pegar um atalho e atingir mais rápido, mais cedo a estabilidade financeira familiar, ok? Então até a próxima, um abraço para todos.